A arrecadação do governo federal com impostos, contribuições e demais receitas atingiu 2 trilhões e 210 bilhões de reais em todo o ano de 2022, segundo dados divulgados pela Secretaria da Receita Federal nesta semana. O valor representa uma alta de 8,18% na comparação com o ano de 2021. Os números apontam que essa foi a maior arrecadação desde o início da série histórica em 1995. E para a gente entender um pouco mais sobre este assunto, nós conversamos agora com a advogada especializada em direito digital com foco em tributação, Luísa Leite. Boa tarde, Luísa. Obrigado por aceitar nosso convite. Minha primeira pergunta é o seguinte: o que representa aí esse recorde aí? Isso daí é bom, é ruim? Como é que você analisa isso? Boa tarde, Bruno. Obrigada pelo convite para estar mais uma vez aqui na JP News. Bom, referente a esse valor que a gente teve de arrecadação no último ano, né? Grande parte disso está atrelado, principalmente quando a gente fala da questão de imposto de renda, relacionado à não atualização da faixa que a gente tem de progressividade relacionada às alíquotas para a cobrança de imposto de renda. Então, muitas das pessoas, elas acabam que a cada ano são inseridas, né, no rol de contribuintes, porque elas deixam de se valer das isenções, que hoje a gente está na faixa de R$ 1.903. Então, quando a gente fala de imposto de renda, acaba que esse aumento da arrecadação está muito atrelado a essa questão da falta de atualização das faixas relacionadas às alíquotas. Esse é um assunto que eu já quero abordar com você, né? Porque tá um zoom imenso de possíveis mudanças aí na tabela do imposto de renda. E a questão é o seguinte: qual que vai ser o impacto ao contribuinte se isso de fato acontecer, Luísa? Bom, hoje a gente não tem nenhuma alteração. E o fato da gente não ter alteração é que está gerando esse impacto. Porque o que a gente tem hoje? Hoje, quem tem o rendimento, né, apurado mensal ali até a faixa de R$ 1.903,98, acima desse valor tem que pagar imposto de renda. Como a gente teve o reajuste do salário mínimo e a gente está com o salário mínimo agora na casa dos R$ 1.300, isso faz com que as pessoas tenham um aumento salarial e com isso elas passem a se aproximar dessa faixa ali que não está mais sujeito à isenção. Então, grande parte da discussão pela falta de atualização dessas faixas e referente às alíquotas se dá justamente por isso. Hoje, que tem um salário e meio a partir de 2023, não está mais sujeito à isenção e terá que pagar imposto de renda, seja retido na fonte, ou seja por meio das declarações. Então, esse é o grande impacto que a gente tem relacionado à não atualização, né, da legislação. Luísa, deixa eu pedir licença aí, porque quem está nos acompanhando desde o meio-dia é o Coronel Tadeu, que gostaria de fazer uma pergunta sobre esse assunto para você. Claro. Luísa, boa tarde. É um prazer estar contigo aqui nessa entrevista. E você falou a respeito do imposto de renda. A gente sabe que arrecadar mais é sempre muito bem-vindo, né? O dinheiro para o governo, e é claro que toda a população espera o quê? Que o governo arrecade e faça um bom uso desse dinheiro. Isso é o que todo brasileiro espera, que o governo faça essa parte de usar bem os recursos. A questão do imposto de renda você explicou muito bem, né? No momento em que a tabela não é reajustada e os salários vão crescendo, mais pessoas vão caindo nessa malha do imposto de renda, e foi o que você disse, a partir de R$ 1.900, que isso aí já vem de 2014 ou 2015, se eu não me engano, mais e mais pessoas entraram contribuindo com o imposto de renda. Tirando o imposto de renda, vamos falar de outros tributos. Você consegue enxergar nesse aumento de arrecadação aquela questão da curva de Laffer, ou seja, o governo passado, o governo Bolsonaro, ele reduziu o imposto de mais de 3 mil itens. E isso fez com que as vendas aumentassem. E as vendas aumentaram e também, consequentemente, aumentou a arrecadação.
eu te faço essa pergunta porque nós estamos falando de um aumento de arrecadação de 2022, portanto, estamos falando do governo anterior, do governo Bolsonaro. Você enxerga nas suas análises que isso aconteceu devido ao governo passado, o governo Bolsonaro, ter baixado os impostos? A arrecadação, ela não tem relação diretamente com a questão das alíquotas, né? Então, a gente tem alguns benefícios, a gente tem algumas isenções que foram dadas no governo Bolsonaro diante do período que a gente estava passando pós-pandemia, mas grande parte do montante que a gente tem de arrecadação é por todo o sistema que a gente já tem hoje estruturado. Hoje a gente tem uma estruturação no Brasil em que a gente tributa bastante a questão de bens e consumos, e aí se tem muito debate justamente em questão hoje sobre o imposto de renda, em que a gente tem que reestruturar para realocar melhor os custos e gerar também uma eficiência fiscal de tributar de maneira mais eficiente. Mas mais do que os benefícios e as isenções que foram concedidas, a gente tem toda essa reestruturação que hoje é necessária diante da complexidade que a gente tem no nosso sistema tributário, que faz com que ele seja extremamente burocrático, custoso e que gere também, como resultado, essa arrecadação recorde aí que a gente viu no ano de 2022. Não, eu quero chamar a atenção também para a Luísa, quero chamar o Coronel, porque o Coronel até acompanhou mais do que eu aqui, porque eu vou lembrar que os governadores, inclusive na última semana, eles pediram uma compensação para o governo federal da perda de arrecadação do ICMS, né, sobretudo dos combustíveis. Vai ter impacto? Qual que vai ser o impacto disso? Coronel também pode me lembrar aí desse caso que aconteceu nessa última semana, dessa queixa aí dos governadores de diversos estados para o governo federal. De que forma foi? Eu não sabia se era primeiro ou se era para o Coronel. Eu vou complementar aqui e aí o senhor Coronel pode seguir. Bom, relacionado à questão dos combustíveis, o que a gente tem hoje, né, é uma discussão muito grande justamente porque toda vez que você gera algum incentivo fiscal em que você dá alguma isenção, algum benefício, você precisa de alguma forma cortar custos, porque é menos um valor que você está arrecadando. Então, hoje o debate muito grande em relação às alíquotas de ICMS é justamente num viés até um pouco mais político do que em questão legislativa, de como compor toda a questão dos interesses, né, entre estados também, para que a partir do momento que se tenha esses benefícios, saiba-se onde que vão ser os devidos cortes e que se chegue a um consenso. Então, hoje a gente já tem um grupo justamente para discutir isso junto ao STF, para tentar chegar a um consenso relacionado à questão do ICMS, principalmente quando a gente fala dos combustíveis. Agora é sua vez, Coronel. Eu queria fazer essa lembrança que os governadores mesmo, eles estão, digamos assim, chateados, né, por conta dessa perda de arrecadação. E além de você cortar gastos, Luísa, você tem aquela outra alternativa que é aumentar outros impostos. O que você precisa é tentar manter o equilíbrio das contas, né? E aí vai da versatilidade de cada governador, né, em optar por uma situação ou outra. Ou ele vai lá e abaixa a despesa mesmo, pede para todo mundo cortar 5%, 10% dos gastos, seja lá o que for, se é o papel sulfite, se é a caneta, se é o combustível, se é o contrato de manutenção, não importa. Mas dentro da estrutura governamental, ele tem essa opção de pedir para que todas as suas secretarias façam uma redução de custos mesmo para poder compensar essa perda, ou ele vai em outros impostos que ele tem autonomia para aumentar e faz essa majoração para compensar essa perda. Lembrando, Luísa, que se não foi nessa semana, foi na semana passada, falando do imposto de renda, olha só a dificuldade de se mexer nessa tabela do imposto de renda. Eu vi uma notícia que falava, entre aspas, se eu não me engano, a fonte é até fiscais da Receita Federal, que a perda de uma isenção no patamar de até R$5.000 causaria um prejuízo na arrecadação de 173 bilhões de reais. E como é que o governo vai buscar 173 bilhões de reais? No final do ano passado, apenas para fazer uma compensação, eles tiveram que aprovar a famosa PEC lá da gastança de 145 bi, e já foi um sufoco para poder fazer isso,
e todos nós sabemos das consequências que isso pode ter. E aí eu até te pergunto, Luiz, agora, feito esses comentários, eu queria te perguntar sobre a reforma tributária. Qual é o seu sentimento? Né? O governo prometeu muito agora para o primeiro semestre, uma empreitada muito forte. A partir da semana que vem, a partir de quarta-feira, o novo Congresso toma posse, e está aí na pauta uma reforma tributária que não foi vencida no governo passado, tamanha é a dificuldade. Você vê um clima favorável para nós organizarmos essa bagunça que é o sistema tributário brasileiro? Acho que um primeiro ponto, até antes de falar sobre a reforma tributária, que qualquer mudança que a gente faça em relação até à majoração, que o senhor bem pontuou, né, a gente precisa respeitar alguns princípios constitucionais, e um deles está previsto no artigo 150 da Constituição, é justamente a anterioridade. Então, quando a gente vê todo mundo querendo alterar para ontem, a gente, com esse princípio, a gente, toda vez que majora um tributo, a gente tem que esperar ou o próximo exercício fiscal, quando a gente tem a anterioridade anual, ou a gente tem que também aguardar os 90 dias para que aquele tributo passe a valer. Então, tem todo um planejamento que deve ser realizado também, se valendo desse período, para que, a partir desse período, aí sim, né, que essas leis, elas passem a valer. Então, isso tem que estar na mente do legislador, dos governantes, quando são propostos também medidas provisórias, quando são propostas legislações que venham a alterar para trazer a majoração de tributos. E aí, quando a gente fala da reforma tributária, um dos pontos é justamente também tangenciando em relação a isso, a questão de conciliar interesses, né? Hoje, para a gente passar uma reforma tributária, ela tem que ser aprovada no Congresso, tem que passar pelo Senado, depois a gente tem que ter a sanção presidencial. E aí, quantas etapas a gente não tem que passar e conciliar interesses até que a gente chegue no resultado final, que é a alteração da legislação. Então, hoje, um grande impasse é justamente conciliar todos esses interesses e fazer com que o projeto caminhe, porque ele está estagnado há bastante tempo já. Então, são vários projetos. Hoje tem a gente já tem, né, o PL 2337, a gente tem a PEC 110, tem a PEC 45, todas elas em fase justamente de análise, algumas iniciadas pelo Senado, outras pela Câmara dos Deputados, outras propostas, né, por deputados e senadores, justamente com o intuito de fazer essa reforma, mas falta também essa proatividade, essa conciliação de interesses para que os projetos caminhem e a gente consiga propor algum tipo de mudança. Bem, nós conversamos com a advogada especializada em direito digital, aí com foco em tributação, Luísa Leite. Muito obrigado pela sua participação aqui no Fast News. Eu que agradeço.